and daddy shoes on your feet, and your clothes clean as paper, and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's above evermore. But your hand don't you that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clanking, clanking sound of money, 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 together, working about it makes the world go round. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 4 de dezembro. A TUV inicia cadastro de biometria facial em Vitória da Conquista. Temporal em Itambé deixa dezenas de famílias desalojadas. Alunos de odontologia criam livro sensorial com legendas em braille para deficientes visuais. Informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. A ATUV inicia cadastro de biometria facial em Vitória da Conquista. A estudante de jornalismo Nathalie Khrushchevsky traz as informações. A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista, a ATUV, começou o cadastramento da biometria facial de usuários que têm o direito à gratuidade de passagem. A medida visa diminuir o número de fraudes com os bilhetes eletrônicos desses usuários. Esse sistema ele vai comparar o rosto de quem está embarcando com o cartão de gratuidade com a foto que está cadastrada no sistema. Tudo isso para evitar fraudes, né? A gente constatou indícios de fraudes no sistema de biometria e justamente para que a gente possa garantir para aqueles usuários que de fato têm direito ao benefício, que esse benefício não seja interrompido, a gente está adotando medidas para que resguarde e não deixe que essas fraudes permaneçam no sistema. O reconhecimento facial será feito com o uso de câmeras que serão instaladas nos ônibus e as imagens serão cruzadas com os dados do sistema da ATUV. E ao final de conferir todas essas informações, a gente faz a captura dessa foto. Todas essas informações ficam armazenadas em um banco de dados e no ônibus a gente tem uma câmera que faz a leitura facial desses usuários ao embarcar e compara com esses dados que a gente coletou aqui em sistema. Os idosos que estavam realizando o cadastro aprovaram a medida. Tira muitas fraudes que acontecem, né? E a gente sendo renovada aí está constando na realidade, né? Achei muito bom, por causa, não é que vai não ter fraude, não é que a gente pega os cartões das pessoas, fica fazendo fraude aí, né? Eu achei bom, achei ótimo. O cadastro está sendo realizado entre os dias 2 e 30 de dezembro e visa atender os idosos. É necessário levar o RG e CPF, o bilhete eletrônico e o comprovante de residência. Os demais usuários que são beneficiários da gratuidade, como deficientes, policiais militares, carteiros, agentes penitenciários e de transporte e conselheiros penais, deverão fazer o cadastro da biometria facial entre os dias 2 a 25 de janeiro de 2020. Essa medida está sendo inicialmente aplicada para os beneficiários do sistema, que são benefícios sociais, né, que são as gratuidades, estudantes. Esses benefícios eles são intransferíveis, daí requer uma fiscalização maior. E é onde também a gente detectou que há o maior indício de fraudes dentro do sistema de bilhetagem eletrônica. O cadastro está sendo realizado na central da ATUV, no centro, em horário comercial, na central do Glauber Rocha, de segunda a sexta, das 8 às 18, e ao sábado, que 18 horas. Já as centrais de shoppings funcionam em horários especiais.
A do Boulevard funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 e no domingo, das 14 às 20 horas. E a central do Shopping Conquista Sul funciona de segunda a sexta, das 10 às 21, aos sábados, das 13 às 21 e aos domingos, das 14 às 6 horas. E agora chegou a vez da previsão do tempo. Aqui conosco, Marcel de Souza, ele que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região. Boa noite, Marcel, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Ontem a gente soube que teve muita chuva, né, em Itambé, muitos estragos foram causados naquela cidade, dezenas de pessoas ficaram desabrigadas. Conta para a gente as informações que você tem sobre esse episódio de chuva forte em Itambé. Pois é, Aline, boa noite para você, boa noite a todos que assistem o ESE Notícias. Pois é, o temporal em Itambé deixou dezenas de famílias desalojadas, ruas ficaram alagadas e a estrutura da cidade ficou abalada pelo grande volume de chuva em menos de 24 horas. O repórter Gabriel Pires e o cinegrafista Davi Santana foram conferir e trazem as informações para a gente. A partir das 9 horas da noite de segunda-feira, fortes chuvas começaram a cair no município. Ao passar das horas, a intensidade aumentou. Em mais de 3 horas de chuva, foram registrados 132 milímetros de índice pluviométrico, quase o total para o mês todo, que é de 147 milímetros. Na manhã de terça-feira, foi hora de avaliar os estragos. Ruas cheias de entulho, muros caídos, casas alagadas e derrubadas. Segundo a Prefeitura, um total de 74 famílias foram atingidas. O Executivo Municipal publicou um decreto de emergência em razão das chuvas torrenciais. Desde as 6 horas da manhã, toda a equipe do governo está mobilizada em todos os sentidos, desde a Guarda Civil Municipal, que correu todos os pontos da cidade para ver as áreas de risco à vida, né, as áreas de dificuldade. Depois já acionamos a Secretaria de Assistência Social, o pessoal da administração e o pessoal da saúde, para, em conjunto, fazer o levantamento das famílias atingidas. O bairro Valdomiro Santos foi um dos mais prejudicados. Na rua Arnaldo José de Oliveira mora Dona Ivonete. Em sua casa, a água passou dos 50 centímetros de altura. Tudo foi perdido. Durante a noite, móveis e eletrodomésticos boiaram pela casa. E a única coisa que deu tempo foi sair com o filho e o esposo. Acordei assim, a menina pedindo socorro, né? Pedindo socorro, e eu levantei para me ver o que era. Aí eu falei, foi o quê? Foi o quê? Aí ela falou que estava chegando água lá, ó, a boca do bueiro lá entupiu. Aí quando a gente acordou, já estava já com água tomando por tudo já. A gente está aqui em outro ponto da rua José Arnaldo de Oliveira. Temos essa casa aqui, onde o nível da água passou dos 2 metros de altura. Também temos essa casa aqui na mesma situação. Segundo os moradores, toda essa área aqui alagou e invadiu as casas, por conta do entupimento daquela boca de lodo. Na casa de Dona Sueli, tudo também foi perdido e o trabalho de limpeza continua. Ela pede que o prefeito faça obra na boca de lobo que entupiu e alagou as casas. Que esse aqui é um problema da prefeitura, não é nós moradores. Ele tem que tirar o esgoto dali. Queria aqui água de esgoto. Aqui não tem cobra aqui de casa, nós matamos, não só eu, aqui os vizinhos aqui tudo. De acordo com o prefeito, se houver a canalização do córrego, problemas maiores podem acontecer. O projeto de engenharia não prevê isso, porque se canalizar como eles querem que fechar, pode causar um problema maior. Então, o que se pode fazer? A Defesa Civil vai avaliar se há necessidade, se a gente tem como fazer isso. Na casa de Dona Luciélia também não sobrou nada. Na casa do filho dela, a água atingiu mais de 1,80 m. A reconstrução virá, mas no momento a tristeza enche os olhos de lágrimas. É muito triste essas coisas que nós passamos, muito mesmo, viu? Nós também queria que eles também tivessem pena da gente e fazer essa boca do lobo ali para nós, que tirasse esse esgoto daí. A lavradora Irani estava na zona rural quando tudo aconteceu. Sua casa encheu de lama e os prejuízos ainda são contados. A casa do filho dela, que foi construída nas margens do córrego que transbordou, caiu com a força da água e nada sobrou. Segundo ela, em 2018, a mesma situação. Não foi mais intenso. Uma situação dessa, e agora eu tô vendo no momento, eu tô chocado por isso, né? Das 74 famílias que foram atingidas pelas fortes que caíram em Itambé, 22 estão fazendo as refeições aqui no CRAS Sidney Pereira de Almeida e dormindo no Colégio Henrique Brito. As demais estão tendo assistência e recebendo donativos que foram trazidos pela população. Quem quiser também pode ajudar.
trazendo roupas, gêneros alimentícios, produto de higiene pessoais, carne, produtos não perecíveis, também nós aceitamos, porque também estamos fazendo essas refeições aqui e posteriormente iremos estar fazendo essas doações às residências. Situação muito difícil essas famílias de Itambé. Marcel, conta pra gente, vai ter mais chuva dessa natureza em Itambé? Como é que é a situação a partir de amanhã? A gente vê, né, a previsão do tempo para lá, esse tipo de chuva, gente, nesse período do ano é uma chuva normal, digamos assim, porque ela vem com muita intensidade, uma grande quantidade de chuva em um curto espaço de tempo. Então, por isso que ela vem causando esses estragos aqui em Vitória da Conquista também. A gente vê alagamentos, mas não chega nem um pouquinho perto do que aconteceu lá em Itambé. Vamos ver como é que vai ficar o tempo nas cidades da região, né? Em Itambé mesmo, lá não há previsão de chuva, né, na cidade, a mínima é de 19, máxima de 33 graus. Em Cândido Sales, o sol predomina o dia todo, mínima de 20, máxima de 27. E em Planalto, a mínima é de 19, a máxima é de 30. Agora, a sensação térmica nessas três cidades são altas. Em Itambé, a sensação térmica amanhã pode chegar aos 42 graus. Em Cândido Sales, aos 35 e em Planalto, aos 37. Então, você vê, Aline, que nesse período do ano as temperaturas ficam muito mais altas. Então, essa temperatura alta e a alta umidade também provocam essas chuvas mais fortes. Então, o verão aí na região Nordeste, pelo que eu pude perceber nas análises que fizemos aí do mês de dezembro, vão ocorrer chuvas, pancadas de chuvas bem fortes, como essas que ocorreram aí em Itambé. Tá, e como é que fica também a previsão para a Vitória da Conquista a partir de amanhã? Tem previsão de chuva, o tempo, como é que fica? As temperaturas começam a subir a partir de amanhã. A chuva que estava prevista para hoje não aconteceu, a mínima hoje foi de 17, a máxima chegou aos 30 graus e a possibilidade de chuva ficou em torno de 30%. Amanhã, sol entre muitas nuvens, com possibilidade de uma chuva leve só durante a madrugada, mas nada que seja com muita intensidade, que vá surpreender a gente. A mínima é de 17, máxima de 31, com 5% de possibilidade de chuva. Já na sexta-feira, o sol deve aparecer pela manhã, né? E à tarde deve ficar um pouco tímido, com muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 32, e a possibilidade de chuva na sexta-feira, a linha é de 10%. Você percebe que há uma escalada aí das temperaturas aqui em Vitória da Conquista. Então, a partir da semana que vem, já há uma previsão de uma chuva um pouquinho mais encorpada, mas aí na sexta-feira eu confirmo isso para vocês. Tá, mas falando um pouquinho também sobre esse momento, como é que está a temperatura e como é que fica também durante a madrugada aqui em Vitória da Conquista? Começa a esfriar mais um pouco. A temperatura agora, neste momento, é de 22 graus. Na madrugada, a temperatura deve cair para 17. Então, vai ser um tempo ameno, mais fresquinho, mais fresco do que as outras madrugadas que a gente enfrentou aí de muito calor aqui em Vitória da Conquista. Com certeza. Bom, por hoje é só? Por hoje é só, Aline. Então, muito obrigada, Marcel. Obrigado, Marcel que volta amanhã trazendo para a gente aí a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Bom, vamos falar agora da festa de Santa Bárbara, que abre o período de festejos populares na Bahia. Acompanhe a reportagem. A missa campal atraiu uma multidão ao Largo do Pelourinho para acompanhar a festa de Santa Bárbara e Ançã no Candomblé. Eliene traz registrada na pele a devoção à santa que, segundo ela, a ajudou a se recuperar de um aneurisma. Passei 4 meses e 28 dias internado. Graças a Deus, a Santa Bárbara, estou aqui viva e com saúde. A celebração a Santa Bárbara abre o calendário de festas populares na Bahia. O evento, organizado pela Irmandade dos Homens Pretos, atrai turistas de várias partes do país que ficam encantados com a tradição popular. Primeira vez a cultura brasileira, a cultura religiosa, não só do Brasil, mas de Salvador. Um privilégio estar aqui, participar dessas festas, da tradição e manter isso vivo, né? Que é o importante que faz a gente ser especial. A festa tem apoio do governo do estado e até o final do dia, os largos do Pelourinho serão palcos de shows gratuitos. Primeiro que é uma festa onde a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, ela comanda, e a Secretaria de Cultura do Estado, através do CCPI e do IPAC, né, juntos organizam todo esse movimento, toda essa festividade. Isso é a prova da fé do povo da Bahia. E mais do que isso, ela abre o calendário de festa de todo o Estado. No momento que o governo patrimonializa uma festa dessa de Santa Bárbara, que tem um cunho religioso católico, ele também entende que está patrimonializando a... Após a missa principal, uma imagem de Santa Bárbara
7 santos. O destino final, o quartel do Corpo de Bombeiros da Barroquinha. Santa Bárbara é padroeira da corporação. Sendo padroeira do Corpo de Bombeiros, exatamente em razão da sua história de vida, o seu histórico de se ter se tornado padroeiro do Corpo de Bombeiros, em razão do incêndio que existiu aqui no Centro Histórico, que é conhecido de todos os baianos, a gente tem que cultuar e tem que realmente realizar essa festa. No pátio do quartel, o tradicional banho a jato junto ao primeiro carro do Corpo de Bombeiros, conhecido como Vovó. Fazer missão cumprida, porque quem fazia isso era minha mãe, eu vinha junto com ela desde pequenininha e hoje vim junto com minha irmã para cumprir a mesma promessa que ela fez durante anos e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. É muita emoção. E levantam-se as mãos pedindo para Deus olhar. Já não se vive sem farinha e pirão, não há. Muito legal. E no próximo bloco, os destaques do nosso boletim de notícias desta quarta-feira e ainda nesta edição, alunos de odontologia criam um livro sensorial com legendas em braille para deficientes visuais. Agora são 6h17, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. E estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Vamos aos destaques do nosso boletim de notícias desta quarta-feira. A estudante de jornalismo Nathalie Kruszewski traz as informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Começamos o nosso giro de hoje falando sobre política, pois o governo Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de lei que praticamente acaba com a política de cotas para pessoas com deficiência ou reabilitadas. O projeto de lei 6.195 permite que as empresas correspondente a 2 salários mínimos mensais. Ontem, que inclusive é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, aconteceu uma reunião na Câmara dos Deputados para definir uma estratégia para barrar o avanço do projeto e derrubar a urgência com que ele está tramitando. E agora vamos falar de serviços. O Ciretran, em Vitória da Conquista, ampliou a oferta de serviços de habilitação e veículos depois que o atendimento foi transferido para o SAC Conquista 2, no Boulevard Shopping. No local, a unidade do Departamento Estadual de Trânsito ganhou mais um espaço, onde se destaca o pátio de 550 metros quadrados para vistoria. Fora do SAC, a Ciretran tinha capacidade para 10 vistorias por dia. Agora, 60 veículos podem ser avaliados diariamente e a liberação dos carros pode acontecer com mais rapidez. A emissão de documentos também ficou mais rápida, sendo que o certificado de registro e licenciamento do veículo, RLV, disponibilizado gratuitamente. Após a confirmação pelo banco do pagamento do licenciamento integrado, com ponto de taxa administrativa e PA, seguro DPVAT e multas, se houver. Para finalizar, vamos falar de Natal e solidariedade. Há 30 anos, os Correios realizam o Papai Noel dos Correios. A campanha visa tornar sonhos de Natal em realidade. E para isso, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer. Para participar, basta adotar uma cartinha. Aqui em Conquista, o ponto de adoção de cartas é a agência dos Correios da Praça Joaquim Correia, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. O período de adoção das cartas começou dia 18 de novembro e vai até dia 10 de dezembro, ou seja, o prazo está quase acabando. Após adotar a cartinha, é só levar o presente devidamente embalado até a agência e os Correios irão entregar o presente para a criança. Os presentes podem ser entregues até o dia 10 de dezembro.
Participar da campanha é um gesto de solidariedade e uma maneira de tornar o Natal de uma criança muito mais feliz. Para quem puder participar, fica aí o nosso convite. Volto com você, Aline. E nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, Vitória da Conquista sediará a segunda Jornada Internacional de Diagnóstico por Imagem do Sudoeste da Bahia, reunindo especialistas de renome mundial nesta área da medicina. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o médico Clodoaldo Cadete, um dos organizadores também deste evento. Boa noite, doutor Cadete. Boa Seja noite. bem-vindo aqui Prazer aos imenso estúdios estar aqui. da TV UESB. Eu começo então perguntando, um evento grande, é a segunda jornada e que reúne aí nomes internacionais. Conta pra gente como é que está essa programação. Muito boa. É uma programação que vamos receber aqui pessoas que são conhecidas no mundo inteiro, tá? Especialmente na América Latina e Europa. E vamos ter aqui o encontro de pessoas pioneiras. O professor espanhol Bonilla Mussolis, conhecido de todas as pessoas que fazem ecografia na área de ginecológica e obstétrica, foi quem introduziu a ultrassonografia em toda a América Latina na década de 70. O Dr. Bailão em São Paulo e no Brasil, e o Dr. Luiz Machado em todo o Brasil, e foi o segundo a fazer ultrassonografia no país. Então são pessoas que têm muito a nos ensinar e trazer novos conceitos. Teremos também o professor Pedro Pires, que é de Recife, que é um grande conhecedor do Doppler em obstetrícia. Uma Pires, que é pioneira no tratamento de mioma por pulverização, que não precisava operar, era só fazer um tratamento por cateterismo. Enfim, nós vamos ter assim um encontro não só de pessoas tão importantes, mas de amigos também, já que nos conhecemos há muito tempo e alguns deles foram professores de muita gente aqui na Bahia. Ao falar sobre diagnóstico por imagem, a gente sabe que dentro da medicina é um avanço muito grande, né? O diagnóstico por imagem veio realmente para somar e para ajudar realmente diagnóstico e tratamento, falando em medicina, falando em doenças, enfim. Conta pra gente como é que está esse momento do diagnóstico por medicina, falando na nossa Bahia, falando no nosso Sudoeste. Não, o diagnóstico por imagem hoje é uma realidade muito concreta. No passado, a especialidade chamava-se radiologia. Quando entrou, então, radiologia, porque tem os raios X, que é a tomografia, o raio-x. E quando começou, então, a ter exames de imagem, mas que não tem radiação, como é o caso da ressonância magnética e da ultrassonografia, passou a se chamar, então, diagnóstico por imagem, não mais radiologia. Então, ficou um nome assim, radiologia e diagnóstico por imagem, né? É um avanço muito grande, já que a que veio com computadores fez com que o exame... A nitidez das imagens, a nitidez é muito grande. E abre-se novos leques de opções de tratamento. Por exemplo, hoje você coloca um DIU guiado por ultrassom. O tempo é menor, o desconforto é muito menor, a segurança do profissional e da paciente também é muito grande. Hoje você pode fazer punções de cistos, punções para diagnóstico de câncer de mama, de tireoide, de pâncreas, de qualquer parte do corpo, guiado por uma agulha, guiado por ultrassom. Então se melhorou muito. E na obstetrícia, então, um avanço maravilhoso. Você pode hoje predizer se a paciente vai ter pré-eclâmpsia, você pode predizer se a paciente vai ter diagnóstico de parto prematuro, isso no segundo trimestre, primeiro e segundo trimestre. Então você evita doenças e danos ao bebê que vai acontecer lá na frente. Então são essas novidades que essas pessoas vão trazer, protocolos novos e também conhecer a nossa experiência. Vitória da Conquista tem tudo de uma grande capital. Equipamentos iguais a de qualquer parte do mundo. Você tem vários serviços aqui com isso. É isso que eu ia perguntar. Vitória da Conquista hoje já se desponta, na verdade, assim, como uma grande área em saúde, né? O destaque para a área de saúde é muito grande. E os investimentos, porque a medicina, o diagnóstico por imagem reúne realmente muitos equipamentos e tecnologia. Então, Vitória da Conquista se desponta aí nessa área também. Muito, porque também é uma tecnologia muito cara. Sim. Tá? Mas, para que você tenha uma ideia, os mesmos equipamentos que são usados aqui, você vai encontrar no hospital em Nova York, no hospital no Japão, porque com essa globalização, quando uma empresa multinacional lança um equipamento, ele não lança naquele foco, naquele local, já lança no país inteiro, com uma moda, como qualquer coisa, no mundo todo. Então, por exemplo, a Vitória vai receber agora em janeiro um equipamento de ultrassom da mais alta tecnologia no Doppler. Né? É uma nova tecnologia, um novo recebendo isso. Muitas vezes antes de salvar, né? Então, isso graças a alguns médicos que acreditam realmente
a medicina pode ser evoluída na cidade do interior. Aliás, nem no interior, nós nos consideramos uma capital. Com não é certeza, isso? Capital do Sudoeste, com certeza. Exatamente. Agora, doutor Cadete, falando um pouco mais sobre o evento, quem pode participar, onde ele será realizado, de que forma as pessoas podem ainda fazer inscrição, se ainda tem vagas, como é que fica essa situação para esse final de semana? O evento, vamos mudar um pouquinho, vamos ter um conforto maior. O evento é dentro do cinema, as aulas, da sala 5 do Cinemark do Boulevard Shopping. Que novidade Tá, boa, olha aí, muito conforto. Muito conforto. E ao lado terá uma exposição de equipamentos de ultrassom de várias marcas, Samsung, Philips, tem várias marcas que vão apresentar, porque muitos profissionais não vão para a aula porque não é a área deles. Um cardiologista, um ortopedista, mas podem conhecer os equipamentos. E será também naquela parte superior do shopping, que ainda não é usada, e está sendo feita uma estrutura especial para este evento. Tá? Quem pode participar? É um evento médico, portanto, quem pode participar é da área médica. Médicos, pode participar pessoas que não são médicos, mas são da área médica e que trabalham com isso. Por exemplo, alguma enfermeira que trabalha na área de imagem. O estudante está familiarizado com isso. Os internos do quinto e sexto ano podem participar. A Liga, que tem as ligas acadêmicas, né? Então a Liga de Radiologia e a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, que é o tema principal. Então, essas pessoas podem ir. Só pode ter, no máximo, a lotação do cinema, que são 149 pessoas, já temos mais de 100, né? Não lotou ainda. Mas ainda resta ainda resta vaga. Quem quiser pode se inscrever no local ou antes pelo site, o site da Clínica Sonar, www.sonar.com.br, e será muito bem-vindo. Eu sei que vai ser uma festa, porque é uma coisa que a gente vai falar daquilo que a gente gosta. Do que gosta, do que precisa, a gente precisa qualificar cada vez mais, né, os nossos médicos profissionais da nossa região, e esse é um momento importante e interessante para isso. Vamos deixar então um convite aí para o nosso telespectador, para os nossos médicos. Os médicos interessados que são da área de GO e que não são da área, mas querem conhecer novas tecnologias de ultrassonografia, no Boulevard Shopping, no primeiro andar ao lado do cinema, nós teremos esse evento, que eu espero contar com a presença de vocês. Nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Exatamente, não é isso, doutor? Exato. Doutor Cadete, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias, trazendo para a gente informações valiosas. Você que é realmente um empreendedor nessa área de saúde, sempre trazendo tecnologia, falando de medicina aqui para a nossa região e trazendo cada vez mais conhecimento, informação para a nossa área. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu sou apaixonado do tema, então eu gosto disso. Sucesso lá no evento, é o que a gente deseja. Estaremos lá também nessa cobertura. Obrigado. Bom, e tá aí, doutor Clodoaldo Cadete trazendo informações para a gente sobre essa jornada internacional de diagnóstico por imagem que será realizada nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Muito obrigada, uma boa noite. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Não saia daí. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Em todo o país, jornalistas traçam ações para barrar a MP 905/2019 e no mês passado, jornalistas de pelo menos 17 estados reuniram-se em assembleias convocadas pelos sindicatos para discutir formas de mobilização e ação para combater a medida provisória 905, que extingue, na verdade, a exigência do registro profissional de 14 categorias, entre elas jornalistas, radialistas e publicitários. Sobre este assunto, a repórter Joana Rocha traz mais informações. Olá, Aline Ferraz. Olá, você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição.
Hoje, dia 4 de dezembro, jornalistas e estudantes em toda a Bahia estão vestindo preto, em luta contra a MP 905. Quem vai dar mais detalhes sobre essa luta, sobre essa campanha, é Edna Nolasco, que está com a gente aqui nos estúdios da TV e Rádio UESB. Edna, que é diretora do Sindicato dos Jornalistas Regional Sudoeste da Bahia. Edna, seja bem-vinda. Fala da importância desse dia, por que estar de luto para lutar contra a MP 905. Nós entendemos que a MP 905, ela envolve uma população de 100 mil pessoas no Brasil, diretamente. Na Bahia, 7 mil pessoas, várias faculdades. E a forma que foi feita, ela foi feita de uma forma que está usurpando o direito do legislador, porque o Congresso Nacional não foi avaliado, ele já recebeu a medida provisória pronta. Nessa medida, você tira o registro profissional da classe e também quer mudar a jornada de trabalho de 5 horas para 8 horas. Então, nós entendemos que são direitos que nós adquirimos no decorrer da vida, nessas 4 décadas, foi muita luta para se conseguir chegar onde nós chegamos, e não é através de uma medida provisória que nós vamos permitir que isso ocorra. Então, o que está sendo feito, toda a mobilização no Legislativo, está sendo feito várias plenárias a respeito. Nós tivemos, não é só a profissão de jornalista, são 17 profissões. Na semana passada conseguiu cair com psicologia e assistente social, que lutaram muito. Então, isso nos dá mais ainda certeza que a nossa luta vai ser uma luta de bons resultados. E quero dizer também à classe que a gente tem que estar realmente muito unido, porque nós temos a responsabilidade de noticiar seguindo as regras, né? E essa notícia, quando feita de forma aleatória e por um amador, ela pode até matar uma pessoa. Então, a gente tem que chamar a atenção para isso. Verdade, Edna. É isso que eu gostaria de falar com você, a importância, então, dessa campanha, dessa mobilização dos jornalistas e que a sociedade abrace essa campanha, por exemplo, em tempos de fake news. A importância, então, da questão do registro, da formação profissional e aí a gente ter profissionais, de fato, formados para poder falar com clareza sobre essas informações e a gente não ter tantas fake news. Eu entendo que profissão tem que ser exercida por profissionais. E, para isso, existe técnica. Quem dá essa técnica? As faculdades. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que o Brasil... Nós estamos voltando ao tempo da matraca, que batia a matraca para anunciar com o Arauto do Rei que a notícia era de acordo com o que o rei e seu pessoal queria noticiar. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Essa não é a luta dos jornalistas, essa é uma luta dos brasileiros. Porque quando você sentir na pele uma notícia feita com seu nome e de forma errônea, sem as perguntas básicas como, onde, porquê, aí você vai ver o quanto que isso atinge a todos os brasileiros. Muito obrigada, Edna, pela sua participação e informações. É isso, então a gente reforça jornalistas da Bahia, jornalistas aqui da TV e Rádio UESB, do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, contra a medida provisória 905. Aline, eu sei que você também está nessa luta, encabeça essa campanha. Volto aos estúdios, é com você. Com certeza, Joana, e a gente segue falando sobre este assunto aqui conosco, a professora Mary Weinstein, ela que é do curso de jornalismo aqui da UESB. Boa noite, professora. Boa noite. Seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Conta pra gente como é que nós, jornalistas, e principalmente o curso de jornalismo, recebe essas notícias, né? Ao longo do ano, nós vimos aí vários ataques aos jornalistas, vindo do governo federal, inclusive, e assim, nesse momento se discute essa não exigência de um registro profissional, o que é muito ruim para a sociedade democrática que precisa cada vez mais de um jornalismo sério, comprometido. Qual é a sua avaliação sobre essa situação? Aline, primeiro eu queria parabenizar a TV UESB por esse trabalho e por abordar esse tema. Né? A gente recebe com espanto. A gente que é jornalista, que é professor, recebe assim uma notícia como uma notícia assim inaudita, sabe, impensável, sabe, inaceitável. Então, assim, o jornalismo a gente tem que entender que ele não é de agora.
Ele existe desde que o mundo é mundo. Os gregos já faziam jornalismo, os romanos já faziam jornalismo. Então, assim, receber isso agora por decreto, você extinguir várias profissões, isso é impensável. Não tem como aceitar uma coisa dessa. Então, é muito grave isso, né? Então, assim, diante dessas fake news, como a Joana bem colocou agora há pouco, a gente percebe cada vez mais a importância de profissionais comprometidos, né, com a sociedade, com realmente assim, com aquilo que de fato deve fazer, com a verdade, com compromisso e responsabilidade, o trabalho e a construção das notícias. E aí, no momento que a gente está vivendo esse ataque aos jornalistas, a gente precisa cada vez mais se manifestar. E hoje é um dia para isso, de manifestação, né, dessa MP que vem realmente aí dizer que a gente não precisa de um registro profissional. Com certeza. Esse ataque, Aline, na verdade, não é só os jornalistas. Não é só os jornalistas que vão perder o emprego. Não é isso. A questão não é essa. A questão não é uma questão de corporativismo. É uma questão de que a sociedade precisa do jornalismo. O jornalismo é como se fosse uma proteção para a sociedade, né, para a comunidade. Né? Qual é o país democrata, né, que goze de uma democracia que não tem uma imprensa saudável, autônoma, né? Com autonomia para atuar normalmente, né? A pessoa que está sentada em casa, ela sabe, ela tem ciência que uma televisão ou que um jornal está testemunhando os fatos. Não é todo mundo que está em casa que pode testemunhar os fatos. Então, essa função é importantíssima, sabe? O jornalista não é qualquer um, não é como rede social, né? Tem uma diferença crucial, né, da rede social. Rede social a gente faz quando a gente tem o que fazer, a gente senta, conta uma coisa, é uma coisa que depende da vontade da gente naquela hora. O jornalista não, é uma coisa formal, tem que ser profissional. Não existe uma relação, sabe, de prestação de serviço que não seja profissional. Então, eu acho que não se pode brincar com isso, sabe? Não se pode pensar em destituir a sociedade dessa proteção, como eu falei, né? É uma proteção porque o jornalista é um fiscal, é quem promove as relações na esfera pública, né? O jornalismo é responsável pela maior parte do que acontece na esfera pública. Então, eu acho que não tem condições. Mary, trazendo um pouco também dessa discussão para a nossa academia, porque aqui a gente tem o curso de jornalismo aqui da UESB, né? Um curso que já tem aí mais de 20 anos aí, funcionando e funcionando muito bem, levando cada vez mais para o mercado de trabalho profissionais com qualidade, com competência, com formação acadêmica, técnica, e a gente precisa discutir cada vez mais isso nas nossas academias, principalmente aqui na nossa universidade, que a gente viu que os ataques não foram só para o jornalismo, como um curso isolado, mas sim a toda a universidade. A gente precisa discutir cada vez mais qual é o nosso lugar de fala, de fato, dentro dessa situação. Isso parece assim como um engendramento, né? Aproveitando que surgiram as redes sociais, né? Que o jornalismo ficou, entre aspas, vulnerável, né? Mas o jornalismo, na verdade, ele está mais forte do que nunca. Ele é mais necessário do que nunca justamente para fazer frente às redes sociais, né? Porque existem várias intenções escamoteadas, né, nas redes sociais e no próprio jornalismo formal. Quando a gente fala de fake news, ok, existe a produção intencional de fake news, mas na hora que as empresas não pautam esse assunto que foi transmitido, disseminado, isso aí é uma forma de fake news, né? Existem várias teorias, teoria do silêncio, teoria de espiral, tudo isso é uma forma de fake news, quando você direciona, né, a informação para o que se quer, o que um determinado interesse quer. Então, assim, fica difícil. É preciso que as pessoas percebam que existe esse engendramento. Está sendo interessante para alguém que o jornalismo desapareça, né? Os ataques a jornais. Isso é inadmissível. E daí a força e a luta que deve ser de toda a sociedade. Não só de um curso isolado, de jornalistas isoladamente, mas de toda a sociedade no conjunto dessa obra. Exatamente. O prejuízo é para a sociedade toda. Imagine uma sociedade sem jornalismo. Isso não existe, né? Não existe. Ela vai ficar muito pior do que ela possivelmente está, né? É preciso que haja esse testemunho da realidade, do fato, né? Para que as pessoas se informem e possam atuar aí nessa sociedade. Ok.
Tá aí, então, a avaliação de Mary Weinstein, ela que é professora do curso de jornalismo aqui da UESB, trazendo para a gente aqui informações valiosas sobre essa MP 905, que tenta, na verdade, extinguir aí o registro profissional de várias profissões, mas especificamente falando sobre o jornalismo. Mary, muito obrigada, eu agradeço a sua participação aqui no UESB Notícias. Volte mais vezes para trazer para a gente cada vez mais avaliações com conteúdo, com crítica, para que a gente possa munir cada vez mais o nosso telespectador de informações e informações crítica é fundamental, com valiosas. certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. Bem, alunos de odontologia criam um livro sensorial com legendas em braille para deficientes visuais. A repórter Jona Rocha conta essa história para a gente. Um livro interativo, sensorial. Através dele, uma pessoa com deficiência visual pode entender, por exemplo, como é uma cárie e até conhecer um aparelho odontológico. O trabalho foi realizado por um grupo de alunos do 2º semestre do curso de odontologia da FTC, Unidade de Vitória da Conquista. Foi um pouquinho trabalhoso, né? Porque assim, a gente tinha uma ideia de criar um livro, mas a gente não sabia ainda quais materiais utilizar. Aí a gente pensou, vamos fazer com material que tivesse um custo barato, né? Porque a gente é aluno, estudante, e que conseguisse passar as mensagens, transmitir para as pessoas a ideia que a gente queria. O livro é fruto do projeto Tratamento Especializado na Odontologia de uma disciplina do curso e tem o objetivo de proporcionar, além de acessibilidade, tranquilidade e segurança para os pacientes deficientes visuais. Do livro que os alunos do 2º semestre desenvolveram, eles pensaram um pouco sobre acessibilidade. Como trazer esse tema, acessibilidade, para a odontologia. Aí veio a ideia de criar o livro sobre Libras e levar esse livro à comunidade. Através do tato, o deficiente visual lê as legendas oral e ainda possibilita uma melhor compreensão dos procedimentos. Silvaneide não enxerga desde os 15 anos de idade e aprovou a iniciativa. Trabalho ótimo, parabéns às mentores desse trabalho, porque assim, para nós com deficiência visual, muitas vezes vamos a um consultório, aí o odontologista fala, né, que, por exemplo, está com a cárie. Como é uma cárie? Nós não sabemos, né? Aí ele faz o trabalho, mas assim, não tem nada assim para mostrar para a gente como o nosso dente está realmente, né? O livro Sentir o Sorriso foi todo feito artesanalmente. O resultado agradou tanto que agora a missão é aprimorar para levar aos consultórios odontológicos e também às escolas. E assim, proporcionar a humanização do atendimento do paciente com deficiência visual. Pretende levar tanto para escolas, quanto também para consultórios, para harmonizar os pacientes, tranquilizar, na verdade, né? Porque a gente sabe que não é fácil lidar com pessoas assim, deficientes visuais, para passar uma informação, deixar eles mais tranquilos, porque eles vão, pelo tato, sentir como é a cavidade oral e, através disso, fazer uma humanização no tratamento paciente e dentista. E assim vamos conseguir, com certeza, pela frente, tudo dá certo. E trazer também o braille para a sociedade, conhecer um pouco mais sobre o braille. A gente fala de tantas outros meios de acessibilidade, mas eu vejo, enquanto professora, que o braille ainda se encontra um pouco escondido. E a gente trazer, enquanto os profissionais de odontologia, que quando surgiu o projeto e quando veio a ideia e o resultado, brilhou aos nossos olhos. Iniciativa dos estudantes de odontologia. E só uma correção. Essa reportagem que você acabou de assistir, de ver, na verdade, foi produzida por Samara Dias. Bom, e o UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.uesb.br. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã.